Salve, salve nação! Temos aqui um vídeo completo, recheado para você de muita informação com o mercado da bola do nosso Mengão, galera. Temos aqui esse corte do jogo aberto da Band falando de Marcos Antônio, o interesse do Flamengo nesse volante do São Paulo. E o Cicinho tá preocupado já e deu aquela cutucada, né? Temos aqui também, galera, um corte da ESPN Brasil, falando de Vitão, falando de Richarlison, falando de Almada. Assista o vídeo até o final para você ficar bem informado como está o mercado da bola do nosso Mengão, tá bom? Então deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do jogo aberto da Band, link na descrição como créditos. Vamos lá. Cicinho, tá tudo bem? Estão querendo mexer nas gavetas lá no São Paulo. O Flamengo tá de olho no Marcos Antônio, no volante. Já não tem jogador. O Flamengo tá querendo tudo, né? Tudo no o Flamengo DM lá. tá querendo tudo. E quando o Flamengo quis tudo alguns anos atrás, não ganhou nada. Que ano foi isso? Em 2023? Só esse ano que não ganhou nada. O resto ganhamos tudo, né? Então, assim, vai devagar, Flamengo. Não precisa também querer tirar todos os jogadores. Manda o Alan pro São Paulo. O Michael tá aí. Manda o Michael. Cara, o Juninho, atacante, serve pro tricolor. Agora, tirar da gente, não, Flamengo. Peraí, Marcos Antônio, você nasceu pra jogar no São Paulo. Não vai pra lá porque lá vai ficar no banco. Mas se pintar uma troca com um personagem desses que você citou, você acha que é bom pro São Paulo? Fica bom pra todo mundo? O Alan com o Marcos Antônio? É. Não. São Paulo, não. Fica o Alan, bom. muito bom jogador, mas o Marcos Antônio tá vivendo um momento assim... 2 por 1, então. Não, uns 4 por 1. Sai fora, rapaz. Gulosão tá você agora. Aí você também tá aí querendo... você quer Marcos Antônio. Não, mas eu não tô pedindo o Jorginho, eu não tô pedindo a Arrascaeta, Você tá pedindo De La eu tô Cruz, pedindo aqueles jogadores Michael. que estão sendo pouco utilizados. Esses O jogadores Michael se tá tivessem- parado no Flamengo, Exatamente. não teve minutagem com o Felipe Luiz, mas aí é um pelo outro. Não, um pelo outro não. Não? Aí, tá vendo que o Flamengo é gulosão? Não. Mas sabe o que chama atenção que o Flamengo está fazendo? Ele falou Cebolinha. do Bidon. O Flamengo também Cebolinha falou é do bom Bidon, personagem. agora falou desse menino. O Flamengo está querendo abaixar a idade da turma lá, hein? Porque veio com Sim. jogadores com um certo lastro, é lógico, com uma certa idade. E agora, ciente de que o time está maduro, tá querendo levar a molecada. Isso é um lado bom. Levou o Vitão também, que é um zagueiro jovem. Novo. Agora pensou no Bidon, pensou numa... a ideia é Caio boa. Jorge. É bem ponderado, é boa. importante a tua observação, porque o time do Flamengo é nítido que as contratações, eles pensaram na experiência. Isso. Personagens cascudos, vitoriosos, do futebol europeu, mas o calendário é pesado e os atletas sentiram, precisa dessa juventude. Tem muita gente com velocidade. Eu não acho que o Flamengo deveria liberar a Cebolinha, por exemplo. Eu acho que é personagem que compõe bem, mas precisa sim focar numa molecada que também já não é boba, que já tem o bidon, sabe? O que é pressão, entende que é Corinthians. O jogador do São Paulo, Marco Antônio. ele foi o Marcos Antônio, foi um equilíbrio importante ali no São Paulo, personagem importante. Se o São Paulo perder, acho que vai fazer muita falta, mas o Flamengo não está indo com essa sede toda que o Cicinho está colocando, não, mas está indo em pontuais, né, Dracena? É reposição. O que acontece? Daqui a pouco, esses jogadores também já vai estar com uma certa idade, eles vão ter que sair. E vai entrar jogadores jovens, já sabendo a mentalidade do Flamengo, já sabendo como é jogar no Flamengo. Então, acho que é uma visão, assim, pensando na frente, num futuro, porque esses jogadores que estão jogando hoje, Jorginho, né, esses caras no meio de campo, vai jogar mais 1 ano, 2 anos. Daqui a pouco eles não vão aguentar mais. Aí tem essas peças de reposição para que o Flamengo não caia de produção. Ali no meio de campo, você falou, Jorginho, o Saul mesmo deve Saul. passar por um tratamento agora, eu acho até que cirúrgico. Então, precisa ter, sim, essas peças de qualidade para quando sair um, manter o mesmo ritmo. A ver se vamos mexer ali ou não no São Paulo do Cicinho. Não, Cicinho? Não, vai não. Deixa Você falando assim, o Flamengo não é que tá indo tão afoito. Eu, numa situação do Marcos Antônio, já movia minha assessoria, já sentaria lá na diretoria de São Paulo. E aí, moçada? O dia que eu vou pro Rio de Janeiro? Então, São Paulo, já mexeria no... Mas mexeria para quê? Para ficar ou para emitir o bilhete para O voar? interesse do Flamengo, o melhor time no país hoje, a organização
Pagando em dia. Se o Flamengo 30 mexe um dias, pouquinho, eu já 30 mexo um dias. tantão. 2 meses já. atrás no São Paulo. O Cicinho tá falando que já é hora dele estar treinando as músicas da torcida em dezembro de 81, já pra chegar afinado. Como torcedor de São Paulo, não faça isso não, Marcos. Vamos sair. Ontem a gente saiu do ar, era Flamengo tentando de novo negociar o Caio Jorge, com o Caio Jorge, e não deu certo, ele fica no Cruzeiro. E é por isso que vamos falar do Mengão agora com o Rodrigo Jufo, trazendo todas as informações de como reverbera essa situação de busca por um atacante, né, Jufo? Tentou, mas o Flamengo fica sem o KJ para 2026. Bom dia, amigo. Bom dia, Joãozinho, André, Mário, todo mundo ligado no Sport Center. Hoje aqui no Flamengo é dia de reforço, mas não é o Caio Jorge, que, como disse a Nath na entrada dela, renovou o contrato com o Cruzeiro até 2030. O Flamengo tentou 3 vezes o Caio Jorge, mas oficialmente só ontem, né? As outras 2 propostas que envolviam o Everton Cebolinha foram feitas de boca entre BAP e o presidente Pedrinho do Cruzeiro em reuniões entre os dois. Ontem o Flamengo mandou um e-mail oficialmente fazendo uma proposta superior a 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que foi prontamente recusada pela diretoria celeste. E hoje, informação do nosso Bruno Andrade no Fala Fonte, o Cruzeiro renovou com o Caio Jorge até 2030, então o atacante vai permanecer em Minas Gerais. Mas o reforço que vai estar aqui hoje no CT Ninho do Urubu, que a gente vai acompanhar ao longo da programação da ESPN, é Vitão, zagueiro que chega do Internacional, primeiro reforço para 2026, uma posição muito carente do Flamengo, né? Na temporada passada, Léo Pereira e Léo Ortiz foram muito bem, Danilo fez gol do título da Libertadores, mas só tinham eles 3 ali revezando em mais de 70 jogos na temporada. Agora Felipe Luiz ganha uma 4ª opção, Vitão então fechando até 2029, vai dar a coletiva hoje, vai vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez, e além dele vai estar aqui o diretor de futebol também, José Boto, para falar sobre o Vitão e também, quem sabe, falar um pouco mais sobre essa negociação com o Caio Jorge, que não deu certo. E agora, Joãozinho, o Flamengo aguarda pacientemente, porque tem esses 30 milhões para investir, mas quer dar um tiro certo. E pode ser que esse tiro seja na próxima janela, no meio do ano, onde no verão europeu terão mais opções no mercado atacante. Quem sabe o Richarlison também, um nome que vem ventilando aí nos últimos dias no Flamengo, mas aí seria no meio do ano, então a diretoria já começa a entender que esse primeiro semestre só vai ter o Pedro de centroavante mesmo assim. Muito obrigado, Jufo. Olha só, Richarlison, hein? Será que faria tanto barulho quanto o Caio Jorge estava fazendo? Queria ter esse problema no Flamengo. Vamos ver, ter 30 milhões e guardar pra usar lá na frente. E o Vitão, um baita reforço, que inclusive foi cobiçado pelo Palmeiras nessa janela. O Palmeiras tentou negociar o Vitão e acabou indo pro Flamengo. Mas quem está... O Flamengo achou por bem não ficar atrás. Claro que daí, como eu digo, é uma questão de interesse real, concreto. O Caio Jorge, durante muito tempo, foi o alvo prioritário do Flamengo. Mas o Flamengo também, quando vaza essa notícia, porque, enfim, também vazou, e o Flamengo não fez questão nenhuma de fechar esse assunto, era para movimentar o mercado, para movimentar a imprensa e falar, olha, o Cruzeiro tem 30 pelo Gerson, eu tenho 30 pelo Caio Jorge. Então é uma guerra também de narrativas entre os dois hoje, juntamente com o Palmeiras, são os 3 que têm esse poder financeiro significativo no mercado. Não contratando o Caio Jorge. Pode falar. Também não vai contratar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo foi um nome avaliado internamente, ponto, mas não está nos planos do Flamengo para já, por vários motivos, entre eles também uma questão financeira e porque o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo. Chegou-se a comentar internamente no Flamengo a possibilidade, porque é um nome que eles gostam, mas que é muito caro, do Cauã Elias, do Shakhtar. É mais um nome que foi bem avaliado pelo Flamengo nas últimas semanas, mas o Flamengo achou por bem não avançar, primeiro porque é caro, custaria ali entre 30 e 35 milhões de euros, e diferentemente do Caio Jorge, o Caio Jorge hoje é uma realidade, é artilheiro do Brasil, é um jogador que vislumbra ali Copa do Mundo, então o Flamengo encararia com bons olhos 30 milhões de euros. O Flamengo não vê com bons olhos gastar 30 no Cauã Elias, por mais que tenha qualidade, porque ele não está pronto ainda. Não é um jogador com perfil pronto, por vários motivos, para ser o substituto imediato do Pedro. E como o Flamengo tem ali um perfil muito bem traçado, muito bem organizado em relação a perfil, características, idade, posicionamento, questões financeiras, o mercado está muito enxuto nesse momento agora, para poder avançar com tamanho investimento.
Então o Flamengo já começa, não é garantido, até porque o Flamengo ainda pode talvez encontrar um outro alvo ou esse alvo ficar mais fácil de repente, da noite para o dia ou nos próximos dias, mas a tendência hoje, e eu falo em tendência, não é uma confirmação, é uma tendência, o Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho, quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo, mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já, então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura do Flamengo. E aí muita gente chegando aqui no chat, Bruno Andrade, a gente tá falando de Richarlison, que é um jogador caro, né? É um jogador, na realidade, do futebol brasileiro, seria uma contratação cara. E muita gente aqui no chat, Bruno Andrade, André Hernan, a galera enchendo o saco, falando Almada no Palmeiras, enchendo o saco, isso aí, encheu o saco. Os caras querem saber, velho. Mas eles estão loucos aqui no Twitter. Fala do Almada, fala do Almada. Meus chat lovers nunca enchem o saco. Você xinga eles também, cara. Que só quando o cara é mala. Não, mas é verdade. Você sabia que nessa história do Almada, eu até tava falando com o Ale, um amigo meu palmeirense, o Ale do Vigilantes do Parque. Ele obviamente também queria saber se era verdade a história, tá na expectativa também, como torcedor. Só que assim, cara, eu abri o Twitter hoje pra dar aquela checada e tal, até pra ver se alguém mais tinha publicado alguma coisa ou falado sobre o tema. Cara, a galera no Twitter assim, se o André desmentir essa história, a gente vai pegar ele. Pô, como se a culpa fosse minha de uma negociação não dá certo, Você né? que influencia que não vai. Tipo, se o André Hernan chegar com aquele papo de não tem nada... Galera, é interessante essa parte final aqui do vídeo pra gente entender, né, cara? Quanto custa o Almada, pra gente entender se existe alguma possibilidade do Flamengo fazer uma oferta, do Flamengo tentar contratar o Almada. O Palmeiras está interessado e esse corte final aqui a gente vai acompanhar para saber se existe alguma possibilidade aí do Flamengo tentar contratar o Almada, que custa muito, cara. Olha só. É só uma sondagem. Nós vamos pegar o André. É que os caras, eles pegam o teu pé. Você é criterioso, você é um cara que apura, mais cautela, né? Claro, não vamos entrar em onda, né? Mas, aqui, ó, só dando os créditos pra quem deu a informação do Thiago Almada, que eu falei no começo da live, é o Gastão Edu, da TIC Sport, da Argentina. Isso. Inicialmente, na imprensa europeia, foi falado que o Atlético de Madrid queria 50 milhões de euros para negociar o Almada. Temos alguns bastidores dessa questão, porque a gente está desde manhã indo atrás de informações. Só que temos versões diferentes aqui. E acontece no jornalismo, na apuração. Claro. Tem uma parte que fala, pode ser viável. O outro lado que fala, temos que ter cautela, é mais difícil. O que temos? Vou começar com o Bruno Andrade dessa situação. Claro. Ô, Bruno, você, nas suas mensagens que você disparou para conversar de Almada, não é uma informação concreta ainda, mas o que você ouviu dessa situação, Bruno? Eu conversei, por enquanto, com uma única fonte, enfim, enviei mensagem para mais de uma fonte, por enquanto só uma me respondeu, mas também deixou muito em aberto. Essa minha fonte vai tentar esmiuçar o assunto em busca de mais informações, mas, enfim, são percepções, e é difícil trabalhar com percepções, e eu espero que o nosso público, o nosso chat compreenda. Por enquanto, enfim, faltam informações credíveis para a gente avançar e falar, olha, o Palmeiras quer, tentou, está negociando. O que eu ouvi de uma fonte que tem muito trânsito aberto nos bastidores do Palmeiras é a seguinte, enfim, não me recordo agora quais foram as palavras, enfim, eu até posso olhar aqui na conversa no WhatsApp, mas era acredito, faz sentido.
Só que o Hernan já consegue o outro lado, então são muitas percepções e pouca informação. Então é ter muito cuidado e pedir essa interpretação cuidadosa do nosso chat e também responsabilidade do nosso lado. Somos jornalistas, a gente também tem que trabalhar com informação, não com feelings, opiniões e percepções, mas por enquanto ainda temos somente percepções, não temos informações. E uma das minhas fontes que mexe muito bem no Palmeiras é que faz sentido o nome do Almada por vários motivos. Agora cabe a nós, jornalistas, trabalharmos duramente nas próximas horas, nos próximos minutos, de forma simultânea, para tentar confirmar essa informação que não... Termômetro lá e tal, em relação ao Almada. E é legal que ele usa um termo, o termo do avião, que é overbooking. Tem um overbooking de jogadores na posição. Ah, tá. Entendeu? Atlético de Madrid. Então, assim, tem vários jogadores na posição. Nico Gonzalez, por exemplo, Gallagher, tem vários jogadores ali na posição. Ali. Não sei especificamente o elenco do Atlético de Madrid, mas são vários jogadores na posição e que deixa o Almada, ou está deixando o Almada nessa virada para a reta final de temporada lá na Europa, né? Porque a gente está no meio da temporada europeia, que deixa ele numa lista de jogadores negociáveis. Lembrando, trazendo para reais, o Atlético de Madrid pagou quase 200 milhões de reais no Almada, quando o contratou. E aí agora, de repente, é o jogador... 21 de euros, podendo chegar a 30, né? Praticamente Mais dali 180, metas, né? quase 190 milhões de reais. Bateu quase 200, foi 190, para ter o número exato é 194 milhões de reais. Então, assim, foi uma grana violenta que se paga. O que se sabe também é que o Atlético de Madrid não quer negociar, por exemplo, a metade do jogador, quer negociar o jogador no valor global, no valor total. Não me parece ser um empréstimo uma opção para o Atlético de Madrid. Então, assim, além de tudo, o jogador que é hoje destaque da seleção argentina, porque o Almada chegou na seleção argentina com o Messi e tranquilão, craque de bola, jogando muita bola, com muita personalidade. É um moleque que no Botafogo a gente acompanhou muito de perto, e você viu os jogos do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o Almada pegava na bola e é um toque de bola diferente, é para elevar patamar de time. Então, assim, é um jogador que está valorizado e tem um mercado fora. Então, vamos ver como é que vai ser esse movimento. Se esse movimento do Palmeiras estiver acontecendo, vai ser uma tacada pensando em mudar a estratégia do time. E outra, é um jogador jovem, já não é aquele cara acima dos 30 aí que estavam... cornetando que o Palmeiras está mudando, está contratando um jogador mais velho. É um jogador muito jovem, mas é um jogador que custa muito caro, né? E galera, olha só por que é difícil o Flamengo ou o Palmeiras contratar o Almada. Vou repetir aqui para você esse trechinho. Olha só quanto eles pensam em pedir no Almada. Se liga. Isso. Inicialmente, na imprensa europeia, foi falado que o Atlético de Madrid queria 50 milhões de euros para negociar o Almada. Temos alguns 40 ou 50 milhões de euros para negociar o Almada. Cara, na moral, é muito difícil um jogador desse vir para o Brasil nesses valores, né, cara? Nesses termos. É muita cifra, galera. Minha Nossa Senhora, o Botafogo tinha pago 21 milhões nele, né? De euros. Daí vendeu... com metas para chegar até 30 milhões de euros, quando ele foi negociado com o Atlético de Madrid. E agora, cara, para ele sair de lá, eles pensam em pedir 40 a 50 milhões de euros. Para time brasileiro, eu acho que é inviável, não tem como, cara. Mesmo o Flamengo faturando o que fatura, mesmo o Palmeiras passa de 300 milhões de reais, é uma loucura. Cara, é surreal isso daí, né? Pensar que em alguns anos atrás o Vinícius Júnior foi negociado por 50 milhões de euros. Agora tem jogadores assim um pouco bom, né, cara? A gente não pode falar que é craque, né? Bom, excelente jogador, que custam
isso, né? Que os caras pedem 40, 50 milhões de euros, né? Que loucura, galera, que loucura. É isso, meus amigos, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Estou de olho aqui no Mercado da Bola do Mengão para trazer para vocês os principais vídeos. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!